Ela é argentina. Nasceu em Buenos Aires, como vocês sabem, uma cidade que eu amo de paixão. Mas o seu coração tem as cores da bandeira do Brasil em virtude das inúmeras histórias de famílias brasileiras à beira de um colapso que ela acompanhou de perto e, na medida do possível, ajudou com a sua psicologia peculiar. Ela veio para o Brasil há 35 anos por conta da grave crise financeira que atingiu a Argentina em 1976. Na ocasião, a então professora de inglês viu o seu marido, arquiteto, ficar sem projetos para desenvolver. E 2 meses depois de ter emigrado, a ditadura tomou as ruas de Buenos Aires, vocês se lembram disso. E em seu país, ela se formou em educação e aqui fez licenciatura em letras na Universidade de São Paulo, na USP, imagina. E ela conta que logo chegou, ela tinha vergonha de sair na rua por não saber falar o português. Imagina, aprendido junto com seus filhos que estavam em idade escolar e responsáveis por sua grande dedicação à educação infantil. No Brasil, tornou-se conhecida ao apresentar a versão brasileira da série Super Nanny, lá no SBT, e desde 2006 é reconhecida como sinônimo de disciplina. Respeitada pela crítica, educadores, pais, crianças e adolescentes, ela é amada pelo país que escolheu para viver. No perfil especial dessa noite, ela lança seu 5º livro, Pais Responsáveis Educam Juntos. Esse é o título. E é com muito carinho que eu recebo a educadora Cris Poli, mais conhecida na TV brasileira, principalmente pelos pequeninos, como a Super Nanny. Obrigado, Cris. Não se levante, por favor, meu amor. Imagina. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, né? Por favor. Também agora já fala sem sotaque, né? Mais ou menos, né? É difícil, mais ou menos, imagina. É difícil perder Obrigado, tudo, querida. né? Eu tenho um monte de coisa para perguntar a você. A primeira delas, seguramente, é saber se você, quando era criança, já pensava nessa história de ser educadora. Na verdade, não pensava assim. Toda criança, especialmente menina, acaba brincando de escolinha, né, com as bonecas, sim. Né? Mas não era um pensamento que eu tinha assim, de ser educadora. É que eu comecei a estudar numa escola bilíngue desde pequenininha e essa escola tinha colegial, magistério, acabei me formando como professora, como maestra, né, lá na Argentina. E depois eu continuei a faculdade também em inglês. E tudo foi me levando, assim, uma coisa ou outra para a área da educação. E aí eu comecei a trabalhar com 18 anos, né, com crianças, e eu me apaixonei por esse tema, por essa área. E aí eu continuei, na verdade. Eu comecei novinha, mas nada que me indicasse assim, eu vou ser professora algum dia. Foi acontecendo. Quer dizer que a sua educação, de certa forma, foi mais pautada para uma carreira de docente, uma carreira de maestra. Uma carreira docente, na verdade, tá. Exatamente. Porque, na verdade, na Argentina, escolas bilíngues não são incomuns. Então, o estudo de inglês... Pelo contrário. Então, o estudo de inglês é uma coisa que acontece naturalmente desde cedo, né? E eu estudei junto com meu irmão numa escola bilíngue. A escola bilíngue encaminhava tudo para a área de docente, né? E foi acontecendo. Eu gostava muito de inglês, tinha facilidade, então foi uma coisa junto com a outra. Mas eu estou apaixonada, né, pela minha profissão e tudo, né? Teve uma época que eu queria ser médica, né? Mas aí ficou de lado porque eu estava namorando naquela época e aí você começa, minha mãe conversava comigo e falava, olha, a carreira de médico é muito sacrificado e tudo. E como eu gostava também da educação, continuei na educação. E a sua mãe tinha razão, eu também sou de uma família de médicos, a vida é dura. É dura, né? Não é brincadeira, não. Eu estava namorando naquela época, comecei a namorar muito novinha, né? Então minha mãe falava, nossa, vai ser muito sacrificado, você vai ter que deixar a tua casa, teus filhos. Que idade você tinha? Quando eu comecei a namorar? Posso falar? Pode, claro. Nossa, era muito novinha, tinha 13 anos quando eu comecei a namorar. Você já fez 15 anteontem, está tudo certo. Está ótimo. Não é? Bom, na sua opinião, Cris, você não acha que a educação precisa de uma reforma? Eu vou tentar explicar. Por exemplo, trocar algumas disciplinas. Na minha época de adolescente, existiam várias que não existem mais, como
moral e cívica, enfim, o professor ele era incensado, ele era reverenciado por parte dos alunos, isso não acontece mais. Educação financeira, hoje eu acho que deveria ser levado a sério isso, orientação familiar, cultura geral, uma coisa que a gente não vê, e pelo menos eu acho que a obrigação do homem moderno é ser informado, né? Claro. Comportamento humano, sexual, entorpecentes, falar de drogas, dessas coisas. Você não acha que era necessário isso hoje? Eu acho. Na minha época também. Eu estudei todas essas coisas que você está mencionando aí, tá? E eu acho que era uma educação, se bem que era em outro país, né? Eu já fiz 17 anos. Então. Não, mas estou falando que eu conversando com as pessoas... Ela me responde. Não, não, eu tinha 15. Já fiz 17. Sou mais velho que você. Eu sou mais velho que eu. Eu conversando com as pessoas que estudaram, que se formaram aqui, tudo, eles também comentam que a educação naquela época, mais ou menos na época que eu estava estudando lá na Argentina, tinha uma série de coisas que hoje não tem, um complemento assim cultural que hoje não tem. E eu creio que a gente deveria voltar, como em tantas outras coisas, a coisas que eram muito positivas no passado mesmo, e que deram muito certo e que davam uma cultura geral e um embasamento assim para o ser humano que é necessário, né? É que hoje a gente vive em outra época, né? Hoje tem muita tecnologia, tem muito tudo aquilo que ocupa, enche muito os olhos, né? E ocupa muito o tempo de todo mundo, a começar das crianças desde pequenininho, né? Então as coisas têm ido para o outro lado, e isso é uma coisa que eu venho até trabalhando através do programa, nesses 5 anos que o programa esteve no ar, através das minhas palestras e tudo, para poder resgatar uma série de valores, uma série de umas dinâmicas culturais e de comportamentais que eram do passado, que eram boas, que eram positivas e que a gente precisa resgatar, né? Não é justo que a tecnologia desumanize. Exatamente. Eu acho que isso é complicado. Bom, você derrubou, na época, me lembro, 50 candidatas para a vaga de Super Nanny aqui no Brasil. E na época você ainda tinha um sotaquezinho de portenho, agora, né? Porque, você sabe, na Argentina não se fala espanhol. Se fala argentino, idioma, né? Se fala como aqui não se fala português, se fala brasileiro. Né? Não é? Meio por aí. Como é que foi esse processo? Então, eu estava trabalhando na educação, na verdade, trabalhando numa escola, fazia uns 12 anos na época que eu estava trabalhando numa escola que eu ajudei a fundar, né, com um método bilíngue cristão, né, e eu estava super bem lá, a gente estava trabalhando, fazendo um trabalho ótimo com as famílias, muito parecido com aquilo que eu faço no programa, né. E o SBT tinha comprado o formato do Super Nanny, e eles estavam procurando alguém para fazer esse personagem e não achavam. Eu fiquei sabendo depois que tinham feito uns testes com 50 candidatos. Psicólogos, médicos, até artistas eles entrevistaram e não achavam o perfil que eles queriam. Então eles entenderam que tinham que procurar uma educadora, na verdade, porque era um programa sobre educação de crianças. Então eles começaram a procurar em escolas. Foram algumas escolas procurando e me acharam na escola onde eu estava, trabalhando, e aí o pessoal lá da escola achou que eu podia ter o perfil para o que eles estavam procurando, eles me chamaram e me convidaram para fazer um teste. Primeiro me convidaram para conhecer o programa, que eu não conhecia, que na época era passado na GNT, eu não tinha GNT na minha casa, enfim. Eu gostei do programa, da proposta, exatamente pelo que eu te falei, porque era muito parecido com o trabalho que eu fazia nessas escolas. E na escola a gente estava fazendo um trabalho bacana de ajuda para as famílias. Então eu falei, nossa, a gente está indo tão bem na escola, a escola estava com 600 alunos, que estava todo mundo contente, uma oportunidade de ajudar mais famílias. E eu decidi aceitar fazer o teste sem muitas expectativas, colocando lá para a produção todos os contras, né, que eu já via logo de cara, né. Eu falei, olha, eu não sou brasileira, não falo bem português, eu já estou velha para entrar na televisão. Eu falei tudo isso assim, falei, olha, vocês têm certeza que sou eu mesmo que vocês querem, né? Eu falei, não, é você mesmo, você tem a cara da Super Nanny. E eu falei, bom, então eu vou ter que aprender tudo, porque eu não sei nada, não sabia nada de televisão, nunca tinha tido contato, né, com televisão, nem com atuação, nem com teatro, nem com nada disso, né. E aí eu comecei a trabalhar, eu
encontrei uma equipe maravilhosa que teve muita paciência comigo para me ensinar tudo, literalmente tudo, que eu não sabia de nada, né? E o programa foi um sucesso.